Boa noite. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. O professor Lázaro acabou de entrar. Pronto. Foi rápido. Já aceitei aqui o professor Lázaro. Boa noite a todo mundo aí que está falando comigo. Lázaro. E aí, amigo, tudo bem? Opa, tudo bem, meu amigo? Como vai você? Tá tudo bem. Você está me vendo bem aí? Eu estou, mas não. Você está me vendo? Não. Deixa eu te Será perguntar uma que- coisa. Deixa eu te Hã? perguntar uma coisa, Lázaro. Seu perfil, ele é aberto ou fechado? Não sei, do Torricelli. As pessoas, quando a pessoa te aceita no Instagram, você tem que autorizar ou ela entra automático? Geralmente não. Entra automático. É estranho É. que sua imagem não está aparecendo aqui. Naquele dia que a gente testou, apareceu, não foi? Pô, e apareceu naquele Agora, dia. Aí, estava o pronto. contrário, a câmera. Eu acho que é o delay da internet mesmo. E aí, meu querido, como vai você? Tudo bem? Tá tudo bem, tudo jóia. Graças a Deus. É. Isso aí. Então, pronto. Então, boa noite para todo mundo que está aí. Boa noite, Jurema, que chegou aí, Silvana, todo mundo que está aí chegando para mais uma live que a gente vai fazer. Sempre buscando abordar assuntos que sejam interessantes, né? E eu queria agradecer aqui o professor Lázaro, que aceitou fazer essa live comigo. Uma pessoa que eu gosto muito, que eu devo dizer que foi meu professor, né, Lázaro? Verdade, é verdade. Com Foi muito meu gosto. professor na Universidade Federal da Bahia, na disciplina de botânica, não é isso? Exatamente. Anatomia Você sabe? vegetal, aquela. Hã? Anatomia vegetal. Exatamente. Morfologia vegetal, aquela bem cedinho, de 7 horas. Isso. Mas foi uma época boa, viu, ali? Gostava muito daquelas disciplinas ali. Deixa eu te perguntar uma coisa. Outro dia, Lázaro, eu estava lembrando, sabe que tem mais de 20 anos que eu me formei já, sabia? É mesmo, rapaz. O tempo Para voa, você. viu? Hã? O tempo voa. Rapaz, parece que foi outro dia, né, velho? Cara. Aquelas aulas ali no primeiro andar, né? Boa Era. noite, João Pedro. É isso aí. Professor, eu queria que você se apresentasse aí. Professor Lázaro, eu já coloquei lá na postagem que você é professor da Universidade Federal da Bahia, etc. Mas eu queria que você se apresentasse para o pessoal, que é melhor, e você se apresenta, fala que você tem um laboratório lá, né? Você se apresentasse rapidamente, antes de a gente começar a entrar no assunto. Pode ser? Pode, tranquilo, tranquilo. Jogue duro Então, aí, vamos pessoal, lá. boa noite. É, eu hoje sou professor da Universidade Federal da Bahia, dedicação exclusiva, ou seja, eu trabalho só lá. Eu já fui professor da Universidade do Estado da Bahia, em Alagoinhas, já fui professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, já fui professor do Estado, da Secretaria de Educação, já fiz um caminho assim como professor, já tenho 32 anos trabalhando como professor. E minha formação foi em ciências biológicas, eu fiz biologia, e naquele período eu comecei a estagiar com anatomia vegetal, especificamente trabalhar com tronco de árvores, com madeira, com o professor José Pereira de Souza. Aqui na Bahia foi conhecido também como Padre Pereirinha. E dali eu tomei gosto, fui fazer mestrado em Recife, fiz o meu mestrado com anatomia de madeira de plantas até do Abaeté, de tronco de árvores do Abaeté, foi bem interessante.
continuei, fiz o doutorado também na Universidade Estadual de Feira de Santana, trabalhando com madeiras da Caatinga. Nessa ínter, e aí eu fiquei um ano na Inglaterra, num setor lá na Inglaterra que é especializado em madeiras também, que é o Jodrell Laboratory, Jodrell, lá no Kew Garden. E, enfim, a minha caminhada é com estrutura de madeira, anatomia vegetal, e nós hoje temos um laboratório que chama Laboratório de Anatomia Vegetal e Identificação de Madeiras. Nesse laboratório, atualmente, nós estamos coordenando juntamente com a professora Kelly Regina Leite, que é parceira também da anatomia, e ali nós temos, no laboratório, temos estagiários de iniciação científica, estagiários voluntários, alunos de mestrado, de doutorado, então, todos nessa linha mais da anatomia, que a botânica tem conhecida também como botânica estrutural, né? É a estrutura dos vegetais. Então, essa é mais ou menos a nossa história dentro da carreira como anatomista de madeira. Professor, eu me lembro que naquela época, mais de 20 anos atrás, eu me formei tem mais de 20 anos, tem mais ou menos 20 anos. E a sua disciplina, ela foi, acho que no segundo semestre, ou seja, tem mais uns 23 anos aí, que o senhor já trabalhava com madeira, né? Eu me lembro que naquela época, você já trabalhava com anatomia de madeira. Então você tem aí pelo menos o quê? Uns 25, 30 anos trabalhando com anatomia de madeira? Quanto tempo? Eu tenho cerca de, tudo começou em 89. Em 89 que comecei já com minha iniciação científica. Então, 99, 2009, 2019, 2020. 31 anos que a gente trabalha com essa linha de anatomia de madeira. Verdade. Foi bom você falar que eu nem tinha parado para pensar nessa questão. Você nunca tinha parado para pensar que já fazia tanto tempo, né? Pois é. É muita experiência, é muita bagagem mesmo. E a gente, especialmente, do Departamento de Polícia Técnica, a gente precisa muito do conhecimento de pessoas como vocês, né? Porque eu costumo dizer sempre para os meus alunos, quando eu dou curso por aí, né, de perícia, de entomologia forense, de noções de perícia criminal, enfim, principalmente quando tem biólogos, eu falo, gente, tudo que vocês estão estudando na faculdade vai ser útil para o cargo de perito criminal. Então, a botânica, você vai precisar da identificação de espécies. E assim, a botânica, ela, desde que o homem existe, ele interage com a natureza e com as plantas, né? Então, essa interação do homem com as plantas, ela é muito remota, muito antiga. A botânica, ela é dividida, né? Assim, você tem dois grandes grupos. Se eu estiver falando alguma coisa errada assim, de botânica, você me corrige, professor. Fazendo uma pequena introdução antes da gente começar o assunto, mas eu fiz uma revisão aqui, né, sobre botânica e estava aqui relembrando a época, né, que tinha as aulas lá, que eu gostava bastante, você lembra, né? Eu gostava muito de botânica. Inclusive, eu fiquei até na dúvida na época se eu ia seguir botânica, né? Mas nessa revisão que eu fiz, a gente tem dois grandes grupos, que a gente pode dizer assim, que são o grupo de plantas não vasculares, não é isso? E plantas vasculares, né? Dentro dos grupos que a gente chama, as não vasculares são briófitas, as outras são traqueófitas. Dentro desse grupo, a gente tem as que são sem sementes, são chamadas pteridófitos, não é isso? E outras com sementes, que são os espermatófitos, que podem também se dividir em dois grandes grupos, que são aquelas gimnospermas que são sem flor e angiospermas com flores. Então, a botânica, ela estuda todos esses grupos de plantas, né? E tem como um conceito assim a ciência que estuda as plantas, suas estruturas internas e externas, a função de seus órgãos e sua diversidade de interação com o ambiente ao seu redor. Já quando a gente vai restringindo para a botânica forense, na verdade, é tudo que você puder aprender sobre botânica e você puder aplicar no contexto de um problema legal, civil ou criminal. E aí, na literatura científica, quando a gente vai olhar, né, os livros de biologia forense, de ciências forenses, eles dividem
botânica forense em 4 tipos, né? 4 áreas, né? Que ele coloca assim. Ele fala que a primeira área, que é a parte de morfologia, né, vegetal, que lida com formas e tecidos internos e externos. Uma segunda área, que é chamada de dendrocronologia, que estuda os anéis de crescimento de árvores e arbustos. Tem uma outra área que todos eles estão mais ou menos um consenso, falando que é a área da botânica forense que é mais desenvolvida, que seria a palinologia forense, que é o estudo dos grãos de pólen, né? Olha, professora Favise aí, eu tô olhando aí que ela entrou aí. Boa noite, Favise. Deve ter outras pessoas aí também, porque eu não estou prestando muita atenção, mas podem escrever aí, viu, gente? Perguntar alguma coisa aí que a gente joga duro aqui. E a última parte, que é a parte de sistemática. A parte de anatomia de madeiras, ela entraria aí nessa segunda parte, que seria dendrocronologia, professor? A parte de... Essa parte que você trabalha, que é a parte de anatomia de madeiras, né? Dentro dessas 4 áreas, que é o pessoal que divide, né, a biologia forense, a botânica forense, nessas 4 áreas, de acordo com esse levantamento bibliográfico que eu fiz, que é morfologia vegetal, dendrocronologia, palinologia e a sistemática. Também tem alguns outros grupos aí, que, por exemplo, as diatomáceas, né, que eles colocam uma área à parte, chamada diatomologia forense, relacionada com medicina legal. Essa parte de anatomia de madeira, como é que a gente chama? É dendrocronologia? Estaria aí dentro? É dendrologia? Eu até comprei um livro esses dias sobre dendrologia para aprofundar um pouquinho mais, né? Porque a gente agora, lá no laboratório de biologia, vai precisar fazer mais, começar a fazer as identificações de madeira apreendidas. E tem muito que vem do interior, né? Essa sua parte de anatomia de madeira, ela seria a parte de dendrologia, professor? Então, veja só, também, porque você colocou aí algumas áreas, né? A parte morfológica, a parte sistemática, a parte dos anéis de crescimento. Então, a parte morfológica é uma parte muito importante, a parte de identificação está muito dentro dessa questão aí morfológica, porque a maneira em que, a forma que as células se organizam na madeira, no tronco, é que vai nos ajudar a chegar a essa identificação. Então, a parte morfológica é muito forte, é muito importante. Só que quando você está fazendo essa identificação, você entra também na parte taxonômica, sistemática, né? Através da madeira. Exatamente. E na madeira também descritos os anéis de crescimento. Esses anéis de crescimento presentes na madeira, eles nos ajudam muito, especialmente em locais onde você tem as estações do ano bem determinadas, bem definidas. Isso não é o nosso caso de Salvador, né? Nossas estações não são tão bem definidas, mas os estados que já estão saindo dos trópicos, como São Paulo, Rio Grande do Sul, eles já começam a ter uns certos anéis que já nos dá essa capacidade da gente poder dizer a idade que tem aquela planta, a idade que tem aquela árvore, a idade que tem aquela madeira. Então, abrange tanto a morfologia, como a sistemática, como essa parte do incremento, que são os anéis de crescimento. Tudo isso envolve o estudo da anatomia da madeira. Professor, só me atualizando, inclusive, porque eu até já sei um pouco a resposta, mas tem muita gente aí, tem colegas também meus que vi que entraram aí também e tal, biólogos, inclusive, de perícia. Eu me lembro que na época que eu fazia faculdade, eu ouvia muito, né, que para identificar um vegetal precisava do ramo com a inflorescência, o ramo completo e tudo mais. Isso, como é que é essa questão? Para identificar uma espécie, é só através dessa metodologia? Tem que ter o conjunto completo? Muito boa pergunta, muito boa. Para a gente identificar uma espécie, hoje não há muito tempo, né? A morfologia é básica. É muito importante nós termos flor, fruto, folha, saber a cor da folha, a consistência da folha, saber o tipo de flor. Inclusive, a gente faz coleta desse material, vai a campo, faz a coleta desses ramos ou dessas amostras e chega no laboratório, vai para a lupa e faz a identificação
dessa espécie ou desse indivíduo que tem ali, com a ajuda de lupas e de chaves de identificação. As pessoas mais experientes, já como a professora Lenise, que a gente conhece muito, lá do herbário, tem professora Lenise, professora Nádia, atualmente professor Domingos, professora Maria Luísa, eles são taxonomistas, trabalham nessa linha. Só que isso só não basta. Tem momentos que, às vezes, as espécies são tão parecidas que só isso não basta para separar. Você vai precisar da biologia molecular para fazer separação a nível de DNA. Veja como a coisa está hoje, a nível de DNA. Você pode também utilizar a nível de cromossomos para fazer esse tipo de separação. Só que, quando a gente parte para a perícia, quando a gente parte, eu não sei se já é para eu entrar, aí a gente vai mais para frente, né? Para chegar nas madeiras, porque as madeiras também têm essa importância. Resumindo, é muito mais interessante, é muito mais fácil quando você tem folha, flor, fruto daquela espécie para você chegar. Só que, por exemplo, você é perito e você sabe que tem os fiscais ambientais também, além dos peritos, tem a polícia ambiental, enfim, que tem que, às vezes, pegar o guia, pegar o documento de um caminhão que está passando com madeira para conferir se aquele caminhão de madeira é exatamente a madeira que é permitida ou se é uma madeira que não é permitida. Onde é que você vai achar a flor ali? Ali, às vezes, já tem a história, já tem tábuas. Então, não tem flor, não tem fruto, não tem nada. Então, você simplesmente vai confiar no que o cara falou? Ah, ele disse que é isso, então é. O que é que você faz? Pois é, era aí mesmo que eu queria chegar, porque aí você pega um caminhão aí cheio de madeira, e agora? Como é que identifica? Inclusive, você já me ajudou algumas vezes já aí, identificando madeira que a gente pegou lá no Departamento de Polícia Técnica e pediu ajuda a vocês do Instituto de Biologia, que tem nos ajudado. E é isso. E aí, como é que faz então? Pega um caminhão de madeira e agora? Como é que faz? Pode começar falando que aí vai desenvolvendo. Então, é interessante a gente fazer uma fala rapidinho para alguns. Alguns já têm experiência, outros não entendem, não conhecem bem. É importante a gente dizer assim, do que é que consiste uma madeira? Eu gosto de brincar com os estudantes, quando às vezes está num banco, tem um banco de madeira, aí a gente pega aquele banco, tem alguém sentado, ou alguém está sentado em algum lugar feito de madeira, ou tem uma mesa. Eu digo assim, você sabe que você está sentado em um monte de células? Sim, as madeiras são constituídas de células. Madeiras são resultantes de plantas. Plantas são seres vivos constituídos de células. Então, essas madeiras, elas têm esses diversos tipos de células, que são basicamente fibras, parênquima, elementos de vaso. Às vezes também tem estruturas secretoras que liberam substâncias. Mas a estrutura em si de uma madeira é fibra, vaso, parênquima. Essa estrutura, essa forma dessas células se arrumarem, elas fazem com que as madeiras tenham uma identidade. Por exemplo, existe um tipo de madeira que a gente olha e a gente já diz assim, essa madeira aqui deve ser da família das lecitidáceas. Não, aqui deve ser uma madeira da família sapotácea. Por que, Lázaro? A forma dos vasos se arrumar, a quantidade de fibras, a cor da madeira, o cheiro da madeira, tudo isso já vai nos ajudando. E aí, para fazer uma análise, a gente tem que observar essas madeiras. De que maneira? Precisamos ter uma pequena lente de aumento de 10 vezes, aquela lentezinha que chama conta-fio, aquela lente de 10 vezes que o relojoeiro usa. Se a gente também, perito de documento também usa essas lentes. Isso, quem é de perito de documento, exatamente, usa essas lupas. Você pode ter na sua mão uma lâmina que a gente utiliza
para fazer um cortezinho. E, com isso em mãos, você pode começar a observar, macroscopicamente, que a gente diz, como é que estão arrumadas aquelas células ali na madeira. E isso, Lázaro, como é que a gente faz? Tem que ir para o laboratório? Depende. Se você precisar de uma análise mais profunda, se você achar que aquele material é um material que não lhe dá um resultado mais claro, você aí pode ir para o laboratório. Se não, então você está no campo, e você vai a trabalho. Você está sabendo que estão devastando, estão derrubando árvores, e a polícia é chamada, o perito é chamado, e aí quando sabe que ali naquela região, por exemplo, não pode derrubar angico. O angico é uma espécie que é interessante. O nome angico, ele permite que várias plantas tenham essa denominação, angico. E uma questão muito séria que nós temos é o angico branco, o angico de caroço. Então, a CEPRAM, que é uma resolução do CEPRAM, que é uma resolução a 1009, de 6 de dezembro de 94, ela é uma resolução que proíbe corte de determinado tipo de madeira, e nesse caso o angico. E aí você está no... Mas tem angicos que podem ser comercializados, e tem angicos que não podem ser comercializados. E aí como é que faz? Na hora que a madeira vem, eles são parecidos, tem um caminhão ali, e o indivíduo vem, e aí você para ele e diz assim, olha, cadê a documentação que você tem aí desse material? Eu queria ver a documentação para ver se você tem realmente o guia de transporte de produtos florestais que você tem aí. Esse guia está dizendo que é o quê? Aí ele mostra o guia. Não, aqui está dizendo que é angico. Aí você diz assim, mas você sabe que o angico branco, não é? Não, mas aqui é o angico vermelho, aqui. Aí você fica na dúvida, porque você está olhando a madeira e está dizendo assim, mas ali não está aparecendo um angico vermelho. Então, a madeira, geralmente, ela está deitada, não é? No caminhão. Você pode pedir para baixar aquela parte de trás do caminhão, ou subir em algum lugar, e você chegar na parte onde a madeira está, porque a madeira, eu vou fazer uma comparação aqui, ela em pé, você vê o transversal. A madeira em pé, ela tem essa região transversal, na hora que você corta o transversal. E aí ela está deitada no caminhão. Então, ela já está no lado transversal. Aquele lado ali, você pode pegar o seu canivete, se você tiver um canivete bem amolado, ou aquela lâmina que a gente usa até para cortar papel. Você pode dar um corte ali, dar uma limpada e dar uma olhada com a sua lupinha. E ali naquele local, você começa a ver algumas características que as madeiras podem ter. Algumas características que elas podem ter. E aí... Eu não sabia disso, não. Naquele lugar, ali mesmo, no próprio local, você pode ver se a madeira tem um papel interessante. Por exemplo, se você tiver com uma espécie, digamos que o indivíduo disse que é jaqueira, por exemplo. Depois eu volto para o angico. Ele disse que é jaqueira. E você olha e diz, rapaz, aquilo ali não é jaqueira, não. Como diz no popular, na moral, não é jaqueira, não. Aí você pega, dá um cortezinho. Eu não sei se vai chegar aí para vocês. Bem, eu vou tentar fazer aqui uma volta. Tá vendo aí? Dá para ver. Isso é um corte transversal de uma madeira. Cada parte escura aí são as fibras. As partes mais claras aí, parênquima, e no meio da clara tem como se fossem uns furinhos, são os vasos. Dá para ver direitinho. Pronto, dá para ver direitinho, né? Isso é um tipo. Eu já vou lhe mostrar outro tipo para você ver um pouco a diferença. Ó. Nossa, totalmente diferente, né? Aqui já é diferente, percebe? Então, aqui é o mogno. Ô, Lázaro, como é que você vai saber que aqui é o mogno?
Eu sei que é o mogno, porque eu sei que o mogno tem parênquima visível a olho nu. Eu vou ver logo o parênquima. Eu vou ver linhas difusas. Eu vou ver que aqueles furos, aqueles poros que estão ali são geminados. Tudo isso dá para ver com a lupa. Eu vejo as camadas de crescimento. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo umas linhas passando transversal? Tá, dá para Branquinhas. ver. Aqui, ó. Umas linhas transversais branquinhas passando. Dá Isso para são, ver. isso são os anéis de crescimento que elas têm. Então, cada madeira se arruma de uma determinada forma. Claro, muitas são muito parecidas, né? Dá para chegar na espécie mesmo, Lázaro? É? Como Dá para chegar na espécie mesmo, é? algumas você pode chegar à espécie. Ah, Se você já aqui, tiver. Agora, isso você nessa, pode falar. nessa região, eu delay. Nessa região nossa aqui, quais são as espécies de madeira aqui que o pessoal mais desmata, você sabe? Assim, para. Olha, depende da região. Por exemplo, na região para carvão, tem uma região, a gente tem regiões aqui que está havendo um desmatamento enorme de plantas da caatinga para a produção de carvão. Na caatinga mesmo, é muito utilizado para isso espécies, a própria caatingueira, eles usam muito, marmeleiro também, usam muito, que é o cróton. As mimosas, que são as juremas, jurema branca, jurema preta, são as mimosas, né, da família leguminosa. Tem uma amiga minha que o nome dela é Jurema, ela está aí assistindo a live. Então, são muito utilizadas essas madeiras e derrubadas para a produção de carvão. O angico é outro que também é muito derrubado. A gente ainda tem algumas espécies que hoje ainda se utiliza e que não se pode derrubar, mas a gente sabe que não é fácil, né? Essa questão aqui, aqui principalmente no Brasil, enfim, a gente tem muitas espécies que são difíceis. Por exemplo, a gente tem uma espécie muito conhecida, que é jatobá. Jatobá é uma espécie maravilhosa, linda, maravilhosa, mas tem que ter cuidado, porque são espécies que estão derrubando e elas estão se tornando, como a gente diz, espécies raras, espécies que vão sendo ameaçadas de extinção. Nós temos diversas espécies que hoje existem listas enormes, né? Eu não quero dizer aqui a vocês para eu não precisar nem me confundir, mas existem espécies raras, existem espécies com riscos de extinção. Agora, uma coisa que eu acho legal falar, que eu também não sabia, aprendi também nessa interface com o pessoal do IBAMA, com o pessoal da SEMA, os fiscais, que a gente já deu curso de identificação também para esse pessoal, porque na minha cabeça era assim, tais espécies não pode derrubar em lugar nenhum. Não é bem assim. É muito relativo, depende de como, a quantidade que tem, de como está o ambiente, depende se existem pessoas também produzindo. Então, tudo isso é importante saber. Então, não basta eu chegar no lugar e dizer assim, aqui está bom, que aqui está cheio de espécie e tal, eu vou derrubar. Não é assim. Eu também não sabia dessa informação, não, viu? Existem estudos para poder determinar o que é possível de corte e o que não é possível de corte, dependendo também da região. Porque pode ser que numa região tenha uma quantidade ainda muito grande, muito boa, ainda tem a floresta está em grande desenvolvimento, ainda tem muitos indivíduos crescendo, etc., que pode ser que o indivíduo que tem sua fazenda possa produzir e utilizar algumas dessas, né? Mas isso tem que estar nas resoluções do CONAMA, nas resoluções do governo. Agora, tem espécie que não pode ser cortada de jeito nenhum? Tem, né? Tem sim. As espécies, por exemplo, pau-brasil, até onde eu sei, só algumas pessoas que têm fazendas produzindo pau-brasil para exportação. Então, no caso, elas produzem, né? São anos e anos e anos. Então, o pau-brasil não pode derrubar. Jacarandá,
O pau-brasil hoje, ele antigamente era chamado, tinha o gênero Cesalpínia, hoje é pau-brasília equinata. Já foi Cesalpínia equinata, hoje é pau-brasília, muito bem colocado, inclusive, né? Muito bem feito para homenagear. É pau-brasília equinata. Como tem também o jacarandá, que é a da Alberja Nigra, jacarandá da Bahia. Eu tive a felicidade de fazer um pós-doutorado em Portugal, em 2014, e dentro dessa linha, como eu trabalho com as madeiras, eu fui um pouquinho para fazer uma interface com a história. E eu fui para Portugal, para viajar a Portugal, para ver onde estavam as madeiras que foram daqui do Brasil no período colonial para Portugal. Foi um trabalho muito interessante. Agora, né? Como? Esse trabalho seu que saiu agora, né? Então, a gente agora publicou um sobre as xilotecas e já está fazendo outro. A gente fez palestras, publicou em congressos, começou a fazer um livro, mas agora saiu um artigo e já está para sair outro, mostrando que muitas madeiras interessantes foram do Brasil para Portugal. E é assim, eu estou falando isso porque o que eu visitei de museu, o que tem nos museus de camas, mesas e bancas feitas do jacarandá da Bahia não está escrito no gibi. Então, com isso, nós hoje não podemos mais cortar jacarandá, que é uma das madeiras mais resistentes. Por que as madeiras têm essa importância também? O pessoal gosta de utilizar por conta delas suportarem a ação de xilófagos. Eles não, no caso, desculpe o termo, de cupins. O cupim não destrói a madeira. Então, são madeiras resistentes. Mas se utilizou tanto, que terminou por se perder a possibilidade da gente continuar utilizando. Utilizou sem o cuidado do futuro, não é? É usar sem pensar no futuro. E é um perigo isso. Esse seu trabalho que você falou, que tinha um monte de madeira na xiloteca. Xiloteca é um lugar que você guarda madeira, né? Isso. Se for xiloteca, como porque você tem falou... Tem gente aí que não é da área de botânica, é só para o pessoal saber. Legal. Então, nós temos lá no Instituto de Biologia também, né? Se quiser falar também da xiloteca que você... Uhum. Lá no Instituto de Biologia, nós temos a xiloteca, que homenageamos o orientador que eu falei no início, foi meu orientador de iniciação científica, o professor José Pereira de Souza. Então, a nossa xiloteca chama Xiloteca Professor José Pereira de Souza. Essa xiloteca consiste em um local, no nosso caso, nós temos um espaço físico dentro do herbário, que também está dentro do Museu de História Natural da Bahia, que funciona hoje lá no Instituto. Essa xiloteca tem um espaço onde nós temos os armários, e nesses armários existem as amostras de madeira, tanto que a gente faz coleta, como também que recebe. Eu tive alunos, eu não sei se você foi colega de Lander. Lander, ele hoje é biólogo, que trabalha com isto também, e quando ele sabe que tem algum local onde derrubaram alguma madeira, ele me faz algum contato. Lázaro, eu tenho uns discos aqui, você quer? Quero. Porque aí a gente, para conseguir discos inteiros de madeira... Trabalha onde? Lander trabalha com uma empresa de consultoria, junto com Eduardo Saar, junto com... Ele está nessa área de consultoria e já está fazendo o doutorado dele também. Então, eu recebo amostras de madeira também. Alguém diz assim, olha, Lázaro, estão derrubando em tal lugar ali, você não vai... Aí eu vou lá pegar uma amostra. A gente não derruba madeira. A gente aproveita essas madeiras e ali a gente identifica. Nós temos um programa chamado Brames, ligado ao herbário também, que também a gente coleta. Quando coleta a amostra da folha, da flor e tal, coleta também da madeira para ter o voucher ali. Então, é como se fosse um museu de madeiras, que tanto serve para pesquisa, como também para visitação. Ele é aberto. A xiloteca é aberta. Quantas espécies de madeira você tem catalogados na xiloteca? Hoje, lá na nossa xiloteca, a gente tem... A última vez que nós fizemos o levantamento, que tem mais ou menos antes da pandemia, tinha 1.320 por aí.
madeiras catalogadas lá. Indivíduos, né? Indivíduos. A gente tem um trabalho que eu agora não estou com ele aqui, mas dizendo quantas famílias, quantas espécies, quanto gênero, tudo feito gráfico, assim. Mas, no geral, assim, de Então espécies, você nós tem, temos 1.200, 1.320 espécies, indivíduos. então você tem, por exemplo, já tem a informação de quantas espécies são nativas daqui. Você também tem essas informações todas. Temos espécies nativas, temos espécies exóticas, temos espécies daqui, temos espécies de fora do Brasil, temos espécies de A fora da maior Bahia, parte daqui. a maior parte nativa. E nós temos uma coleção interessante lá, nós temos uma coleção histórica de madeiras históricas e comerciais da Bahia. Do Bahia não, do Brasil. O comercial que é comercializada em todo o Brasil, né? Então nós temos as nativas, nós temos também por ambiente, temos as espécies de manguezais, espécies de caatinga, espécies da Mata Atlântica, e além disso nós temos uma coleção de espécies histórica e outra coleção de espécies utilizadas como é que eu quis dizer? Eu falei nesse instante. Ah, sim, utilizadas para construção, comerciais, pronto, desculpe o termo, é isso. Espécies comerciais, madeiras comerciais. Tanto para comerciais para construção, como para reforma, como para restauração. E depois, se tiver tempo, eu queria até contar a história da questão de restauração, como a identificação de madeira pode contribuir. Pode contar, aproveita e conta logo. Vou falar, então. Fala logo. Com essa identificação de madeira, a gente pode ir para vários caminhos. Eu já fui falar para o pessoal de Belas Artes, para design de interiores, para eles entenderem por que as madeiras têm aqueles desenhos. Aí eu fui explicar o que é aquilo ali, o veio da madeira, porque tem a madeira. A gente fez uma palestra só sobre isso. Nós vamos também, às vezes, para museólogos que querem saber o que é que tem ali naquele museu, que madeira é aquela. Além disso, por isso que a gente está aqui também, a perícia, não é? Essa perícia ambiental ela é muito importante e o legal é que você pode fazer um trabalho em loco, também, como eu expliquei a vocês na estante. Mas, Lázaro, se ali a gente não conseguir e ficar em dúvida, aí você pode fazer uma amostra, pedir uma amostra e levar para o laboratório. No laboratório precisa ter microscópio, precisa ter micrótomo para cortar. Tudo isso nós temos no nosso laboratório, lá na UFBA. E somos abertos também para essa parceria, como o Torricelli falou, que já levou madeiras lá para a gente identificar. Nós trabalhamos com o pessoal da SEMA, o pessoal do IBAMA, sempre tem essa parceria. E aí também, um colega nosso da Escola de Belas Artes, ele é restaurador, faz restauração. E ele faz a restauração do Senhor do Bonfim. Aquela escultura do Senhor do Bonfim, que é Jesus na cruz, que tem lá no Bonfim, da lavagem do Bonfim. Tem gente que não sabe que é Jesus na cruz, o Bonfim. Mas o Senhor do Bonfim, Jesus na cruz. E ali é feito de madeira, aquela cruz é feita de madeira. No século XVIII, ela veio de um lugar chamado Setúbal, em Portugal. Foi trazida de Setúbal, porque lá em Setúbal também eles têm essa adoração ao Senhor do Bonfim. E um capitão trouxe de lá, em 1725 ou 24, uma coisa assim. Ele trouxe essa imagem, e a imagem está ali 200 anos, né? Já mais de 200 anos. E Túlio, que é esse professor da Escola de Belas Artes, ele é o responsável pela restauração, o cuidado. E a escultura rachou no peito. O peito da imagem rachou. E com esse rachar, ele viu as lascazinhas de madeira ali dentro. Aí ele disse assim, e eu que vou ver se essa madeira... Porque ele sempre soube que era cedro, porque cedro, por ser uma madeira macia e mole, é muito utilizada em imagem de escultura, se faz cedro, com cedro, madeiras moles, então o cedro é muito bom para isso. Ele aí disse, todo mundo fala que isso é cedro, mas como é que a gente tem certeza? Ele aí pegou aquele pedacinho
E aí um dia chegou lá no laboratório, Lázaro, porque ele sabe que com um pedaço muito pequeno é muito difícil a gente trabalhar. É diferente de você que trabalha com inseto, não é inseto a sua especialidade? Para você trabalhar com coisas pequenas já está acostumado, mas a gente não, é madeira, é tronco. E para analisar, a gente precisa pelo menos de ter um pedaço assim como a cabeça do dedo, um pedaço nesse tamanho, de mais ou menos 3 por 1, 3 de comprimento por 1 de largura. E aí ele trouxe aquela lasquinha de igual, ele nem traga que eu não tenho condição nenhuma. Mas, Lázaro, vamos ver aí. E no dia a professora Kelly estava lá, e Kelly é muito boa também para cortar na mão. Eu preciso desses 3 centímetros para poder caber no micrótomo. Mas se conseguir cortar na mão, E é o aparelho que corta, né, a madeira, né? o micrótomo é um aparelho próprio para cortar. A gente bota a madeira para ferver, depois bota no micrótomo, ele tem a navalha e ele vai cortando com a precisão que nossa mão não tem. Ele corta no mesmo tamanho, ele não vira a estrutura que a gente está trabalhando. Então, com esse micrótomo, a gente não conseguia cortar, mas aí Kelly estava lá, eu disse, Kelly, chegue aqui. Kelly, se eu ferver isso aqui, você corta? Ela disse, Lázaro, eu posso tentar. E aí eu sei que Kelly tentou e cortou. E E quando ela conseguiu. cortou, nós colocamos no microscópio para identificar. E a primeira coisa que a gente viu era que aquilo não era cedro. O cedro, que é a Cedrela odorata, que é mais utilizado para fazer imagens, é uma angiosperma, como você falou no início. E aquilo ali que nós estávamos observando tinha característica de gimnosperma, que é uma coisa importante. É muito fácil você distinguir uma gimnosperma de uma angiosperma. As angiospermas têm elementos de vaso. As gimnospermas, em geral, têm traqueídes. Então, o fato de ter traqueídes ao invés de ter elemento de vaso é muito claro na hora que você analisa. E isso ajudou. Então, a gente viu logo, não, isso aqui não é angiosperma, é gimno. E a felicidade dele e nossa, que no lugar que cortou tinha um canal resinífero, que é uma característica do pinus, que é um grupo de plantas. E aí a gente pegou bem naquele lugar, e aí a gente conseguiu, viu o anel de crescimento, deu para ver o anel, porque na gimnosperma é fácil ver anel de crescimento. Vimos o anel, vimos o canal resinífero. Além disso, essa imagem também foi feita tomografia da imagem inteira, do corpo da imagem, para poder ver se tinha outros lugares rachados. E na tomografia, não sei se vocês conhecem tomografias no CD, que agora não sei se vem CD ainda, mas eles davam um CD da tomografia, e ela vem mostrando os cortes, é como se fizessem vários cortes transversais no corpo da imagem. Como era madeira de gimnosperma, dava para ver os anéis. E como a gimnosperma veio de um país temperado, que é Portugal, não é um país tropical como a gente, então lá as estações são bem definidas. Verão é verão, inverno é inverno, primavera. Então, as estações sendo definidas, a madeira fica marcada e forma anel anual. Para dizer, aí cada ano forma um anel, e dá para ver isso na madeira. Aí nós pegamos a parte mais larga da tomografia, que estavam todos os anéis ali, que foi a parte onde fica o lenço da imagem, e nós vimos que a imagem inteira, da cabeça até os pés, foi um tronco só, tirando os braços e as nádegas. Então deu para a gente perceber que foi um tronco só. Até o lenço assim esvoaçado, eles tiraram todo e deixaram só o pedaço ali. A gente pegou naquele local e contamos quantos anéis tinham ali. E a gente pôde fazer 2 coisas com a imagem que estava ali quietinha, guardada há mais de 200 anos. Nós dissemos com que idade foi tirado aquele tronco para fazer aquela imagem, e nós falamos também que aquilo não era cedro, que aquilo era um pinho de riga, ou conhecido pinus. Então, isso tudo feito com o estudo da biologia, com o estudo da anatomia, com o estudo da identificação. Então, as madeiras, elas nos dão muitas questões importantes. Essa questão que você falou mesmo de anéis de crescimento entrou aqui agora. Nós temos um aluno, Marcelo. Você está falando aí que com essa explicação maravilhosa aí vai para a área ambiental, uma perita que tem lá no DPT que está escrevendo aí, ó, porque a sua explicação belíssima aí, ela se encantou e está querendo ir para a área ambiental agora. Que aqui a gente tem, no departamento de polícia técnica, a gente tem um setor de perícias externas que
faz perícia ambiental, né? Eles Uhum. vão para o local onde tem um crime ambiental, suspeito de crime ambiental, para fazer as coletas, e geralmente esse pessoal é que faz a coleta de material vegetal, né? Material de madeira, pedaço de madeira, aí manda lá para o laboratório, que a gente vai começar a identificar agora. Entendeu? Aí é isso que ela estava falando, né? Ela disse que iria para a parte ambiental, porque o pessoal também trabalha com essa parte de madeiras lá. Mas é isso, professor. Mas essa história realmente é incrível e eu fico assim contente de ver o conhecimento sendo utilizado para responder questões importantes. E a perícia nada Aplicado, mais é né? do que isso. A perícia criminal nada mais é Uhum. do que você utilizar a expertise, né, os conhecimentos de qualquer área que seja, contextualizando na cena de crime, no contexto criminal. Entendeu? Então aí você fez duas coisas. Disse a época, né? E disse qual era a espécie de madeira. Fantástico, professor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você falou aí algumas formas que você alimentou a xiloteca, mas a maior parte das amostras que tem lá na xiloteca vieram de onde? Então, como eu falei para você, do material que a gente coleta em campo, aí como é que coleta, Lázaro, em campo? Para coletar em campo as amostras, depende. Por exemplo, se você tiver uma amostra, uma árvore grande, com galhos grossos, galhos grandes também, você pode coletar um galho e daquele galho você fazer uma amostra mais como a gente diz no popular, mais organizada, mais arrumada, mais chamativa para você botar para visitação também. Então você faz assim como uma bolacha, aí dá uma lixada, fica o disco. Mas às vezes não é possível. Por exemplo, a gente tem lá no laboratório Marcelo. Marcelo hoje já é doutor em anatomia vegetal, trabalhou com a gente no mestrado, no doutorado, e ele hoje é especialista em anéis de crescimento, nessa parte aí. E para ele fazer o trabalho dele todo, ele tinha que pegar algumas amostras sem destruir, sem cortar as árvores. Além disso, as árvores que ele trabalhou eram muito altas, não dava para tirar galhos. Então ele tinha que tirar cunha. Ele tinha que levar aparelhos, às vezes o machadinho, o machado, corta em cima, corta embaixo, dos lados, depois vem com uma marreta e do lado para poder tirar uma cunha. E quando tira aquela cunha, depois ele vem com um produto e passa para que aquela árvore não seja atacada por xilófagos nem por organismo que venha destruir, né? Então se protege, mas a gente tira essas amostras. E essas amostras você trabalha com elas e depois você deixa elas também na xiloteca como voucher para mostrar que aquela madeira foi trabalhada, tem número, tem a data, tem onde coletou, e aí também tem se conseguir o período em que ela está florida, também se leva o voucher da flor, da folha, para ficar no herbário, para a gente ter a certeza daquela pesquisa, ter tudo provado. Na hora que a gente fizer o trabalho, não. Isso aqui, mas isso pode ir lá na xiloteca que você vai ver a amostra para provar, vá no herbário que você vai ter também o voucher para provar isso, né? Então, ao longo desses anos e anos de aula, você foi. Porque nas aulas você também faz saída para coleta, não é isso? E aí você foi alimentando ao longo desses anos a Isso. biblioteca e E também, recebendo também de pessoas como o Lander, né, que você falou. isso. E Tem também mais projetos. alguma outra fonte que alimenta a xiloteca, assim, para você ter hoje essa quantidade de Então, espécies lá? temos projetos de pesquisa. A gente tem projetos também, né? Projetos que foram aprovados pela FAPESP, projetos pelo CNPq. E com esses projetos facilita que a gente vai mais a miúde ao campo. A gente vai, assim, tipo, a cada 3 meses, a gente vai ao campo também, coleta. E também tiveram projetos, por exemplo, teve o projeto da Chapada Diamantina, que tudo que se coletou para fazer o levantamento da Chapada Diamantina, se coletou um pedaço, uma amostra de madeira. Isso nós temos essa coleção lá, que é grande.
Quando a Então gente você vai... tem uma coleção boa da Chapada, de madeira da Muito, Chapada. muito boa. Madeiras da Chapada, Bahia, de uma forma geral, você tem uma coleção de de todos os boa. ecossistemas, de todos os ecossistemas, cerrado, de todos os biomas, né? Cerrado, caatinga, manguezal, Saber disso. Mata Atlântica. É. E o legal é porque isso serve também como banco de dados para a gente. E outra coisa, nós temos também laminários para a gente fazer comparação. Quando alguém chega, se vocês chegarem com uma madeira achando que é alguma coisa, olha, Lázaro, a gente aprendeu isso aqui e eles estão dizendo que isso aqui é eucalipto. E a gente está achando que não é eucalipto. Então, a primeira coisa que eu faço, eu vou logo nas minhas amostras de eucalipto. Comparar com minhas amostras de eucalipto, com minhas lâminas de eucalipto, e dar uma olhada também, macroscopicamente, com aquela lupinha para ver se é o eucalipto. Isso é uma coisa, porque o eucalipto, ele é da mesma família das mirtáceas, né? Da mesma família da goiaba e tal. Então, pode ter coisas parecidas, mas ele, você bate o olho, você percebe bem. O eucalipto, por acaso, só para ficar interessante, eu tenho um eucalipto aqui para mostrar. Eu quero que vocês deem uma olhadinha no eucalipto. Só rapidinho. Agora, tem vários tipos de eucalipto, né? Mas, no geral, ó, tá vendo? Mas não é dessa Estou cor, vendo. fica vermelho, porque a gente coloca uma substância que é... Safranina. Muito bem, muito bem. Para poder realçar. Então, isso aqui, ó, são os vasozinhos, ó. Pela forma desses vasos se arrumarem, pela forma das fibras se colocarem, se tem aí de crescimento visto fácil ou não, a gente pode dizer se é o eucalipto mesmo ou se não é. Agora, você taxonomista também sabe que eu estou falando assim porque estou falando para o geral, para uma comunidade, mas você tem inseto que você se bate às vezes 2, 3 vezes, né? E tem que Às vezes mandar tem para que recorrer para isso, mandar. às vezes tem que recorrer para alguém. Exatamente. Então, tem casos de madeira também que a gente não consegue, mas como no caso, por exemplo, perícia, já são madeiras mais conhecidas, mais comercializadas, então a variedade não é tão grande assim, não é mais fácil. Por exemplo, quando eu dei o curso para o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, da SEMA, eu dei só com madeiras da caatinga que estavam ameaçadas. Então, por exclusão, se você aprender aquelas ameaçadas da caatinga, por exclusão, você diz assim, não é nenhuma dessas 6 aqui, digamos que forem 6. Você analisa, não é nenhuma dessas 6, então, não é nenhuma dessas 6. Então, tudo bem. Ou então, é uma dessas 6, então não vai poder o caminhão continuar, vai ser apreendido. Diga, moço. Olha, que informação importantíssima, viu, professor? Muito legal. Professor, a gente só tem, você viu como o tempo passa rápido. Olha, a gente só tem mais 5 minutos. Você está vendo aí? Professor, você queria falar mais alguma coisa assim do seu trabalho, do seu laboratório, o horário de funcionamento da estiloteca, de visita? Eu sei que agora, claro, né, na pandemia não deve estar funcionando, né? Mas fale aí um pouquinho mais essas coisas aí e finalize sua fala aí, porque a gente só tem mais 4 minutos, e aí ele cai. Né? Rapidinho, então. Eu queria dizer assim, nós temos algumas pessoas que hoje podem fazer trabalhos assim de identificação. Tem Eduardo, que fez mestrado, e hoje ele pode fazer isso, Marcelo. Agora nós estamos com uma mestranda que você conheceu, Andréia, que eu vou querer que você ajude também, né? Porque tem essa questão ambiental ligada lá no mestrado da gente. Então, a Andréia está lá. E a Andréia está fazendo o trabalho. A diretora está aqui assistindo, então ela já está ouvindo tudo. A minha. Então, aí, o que é que acontece? Nós não temos, assim, um corpo de Está pessoas... te convidando aí, ó, para fazer uma palestra no nosso evento que a gente tem lá, que é um evento científico chamado Café com Ciência. E aí ela está assistindo aí desde o início e aí já está te convidando para esse evento. Agora, esse evento está sendo feito online, né, por causa da pandemia. Mas aí depois a gente conversa. Continue, vá. As pessoas que podem fazer. Para mim é tranquilo. E
eu não tenho hoje, assim, técnicos para estarem lá trabalhando. Então, às vezes, as pessoas chegam com a identificação de madeira, eu digo assim, olha, você precisa ter um tempinho para você sentar. Porque todo o trabalho de preparar a amostra, Eu estou te lixar, ouvindo, vou botar só o carregador aqui que vai cair. Vai falando que eu estou te ouvindo. a gente não tem como ter um técnico para isso lá específico. Mas aí, quando a pessoa vem, a gente ajuda, orienta e vai fazendo junto, e eu marco um dia para a gente sentar e a gente tem conseguido fazer. E para finalizar, eu queria dizer o seguinte: o nosso laboratório de anatomia vegetal e identificação de madeira está aberto, aberto para a polícia técnica, aberto para a SEMA, para o IBAMA. Eu não posso dizer a vocês que a gente vai, toda vez que vocês tiverem chegar, na mesma hora vai ter o resultado. Não é assim, porque a gente não faz só identificação de madeira. Eu também ministro aulas na graduação, na pós-graduação. Eu também faço pesquisa com outro material. A gente mesmo agora está com uma aluna que nós fomos para o campo trabalhar palmeiras. E com essas palmeiras, a gente está com uma comunidade, descobriu que essa comunidade, com o fruto dessas palmeiras, eles fazem óleo, fazem sabonete, fazem várias coisas, mas eles não conseguem ir mais à frente, porque a Anvisa não permite. Então, uma aluna de farmácia nossa está trabalhando isso, está fazendo TCC, para ver se ela, junto com a professora dela, que também está trabalhando em parceria com a gente, se identifica isso, se certifica isso, para que essa comunidade possa patentear isso e botar para frente. Isso também é outra área que a gente trabalha. A gente trabalha também com manguezal. Agora mesmo fez um grupo para ver se a gente escreve um livro sobre manguezais da Bahia, faz uma coisa assim bem legal. Então, são várias questões que a gente está envolvido, e não é só com a identificação da madeira, que é uma parte que eu gosto muito. Mas, então, nós estamos à disposição, a Xiloteca está aberta. Ela não é aberta assim para sempre, ou para sempre não, em todo momento. Mas se combinar, se inscrever para meu e-mail é bsilva@ufba.br, muito fácil. Mas qualquer coisa faz contato com o Torricelli, entra no meu Instagram e nós podemos receber pessoas. Se vocês tiverem interesse de ir conhecer, visitar, nós estamos lá abertos para isso, ok? E nós queremos agradecer Tom, pelo convite que você fez. Eu estou entrando em live porque eu digo assim, eu tenho que fazer live porque é uma questão de desafio para mim, porque eu já tenho 54 anos, não tenho mais 20 anos. Então é tudo tão rápido, tudo tão rápido. E convidar vocês também que dia 17, 18 e 19 vamos ter lives com professores e pesquisadores amigos meus, que a gente fez o primeiro ciclo de anatomia de madeira, importância e aplicação da anatomia da madeira. Eu convidei colegas, e aí eu entrei para fazer essa live só para me desafiar. Mas, para minha felicidade, eu tenho os estudantes do meu lado. Como que aprendi muito com essa conversa que a gente teve aqui agora, viu? Eu vou falar bem rápido, que só falta um minuto para a live cair, né? Eu queria agradecer de novo, professor, muito, né, a oportunidade que você veio aqui nos presentear com essa conversa, aqui, com essa palestra maravilhosa. Eu sou seu fã, você sabe disso, eu sempre vou lá te abusar, né? E é isso, professor. Então, pessoal, eu queria agradecer aqui também a presença de todos vocês aqui na live. Foi um prazer também. Todo mundo viu aí que realmente a botânica forense é muito interessante. Tem outras coisas aqui que não deu tempo de falar, como, por exemplo, a palinologia relacionada a várias abordagens de deslocamento de cadáver, a vinculação de objeto com cena de... Queria agradecer a presença de várias pessoas também, Diogo, que trabalha comigo, perito criminal, Ana Simões, muita gente está aí, eu não vou lembrar de todo mundo, perito odontos também que estão aí, pessoal Biocis, enfim, é muita gente para agradecer, falta 40 segundos para cair. Então, professor, para a gente não cair, ficar no ar, então, um beijo para você, um abraço, boa noite aí para você e sua família. Valeu!